Marcos Bessoni, é engenheiro químico, é especialista em legionela. Vários trabalhos têm publicados sobre o tema no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. É igualmente especialista em plano de segurança da água e especialista em qualidade do ar de interiores. É professor de MBA sobre o tema da água. Passo então a palavra ao Marcos Bessoni. Bem Sousa. Peço desculpa. É difícil. Boa tarde a todos. Eu peço 1000 perdões pelo meu péssimo português. Como vocês notaram, eu sou do Brasil. Não falo um bom português. É uma grande honra estar aqui com vocês nesse congresso de suma importância. Eu me sinto honrado em estar aqui com vocês, de vir ao Brasil diretamente para cá e poder participar com vocês e trocar um pouco de experiência sobre um assunto que, desculpem, não é dos mais agradáveis. Já vou avisando. Eu vou falar um pouquinho sobre o Plano de Segurança da Água, deixar bem claro que é o Plano de Segurança da Água em edificações e indústrias. E isso relacionado à questão da legionela, que eu acho que vocês estão bastante familiarizados com o tema, já que ocorreram alguns fatos aqui em Portugal. Eu trabalho numa empresa que não é uma empresa com profitabilidade, ou seja, é uma empresa sem fins lucrativos, a NSF International, com sede em Ann Arbor, em Michigan, nos Estados Unidos, e ela se dedica a essa missão que vocês estão vendo, que é basicamente uma empresa totalmente independente, ligada principalmente a questões de saúde e segurança organizacional. Nós trabalhamos com standards, ou seja, nós fazemos standards, só para vocês terem uma ideia, a maioria dos standards de água nos Estados Unidos é feito pela NSF. Fazemos standards na área alimentícia, farmacêutica, em vários segmentos. Também trabalhamos com testes de proficiência de equipamentos, osmose reversa, filtros e outros, e damos a certificação dos equipamentos. Trabalhamos também com certificações, auditorias, consultorias e treinamento. Aqui, só para um resumo, a NSF já tem todos esses standards que vocês estão vendo aí, relacionados exclusivamente à água. Inclusive, acabamos de lançar recentemente nos Estados Unidos, a questão de um mês, um novo protocolo específico sobre legionela em torres de refrigeração ou de resfriamento, ou seja, específico para isso, que hoje, inclusive, é adotado pelo estado de Nova York, nos Estados Unidos. E dentro de alguns meses vamos lançar uma nova standard, que é a NSF 444, relacionada ao Plano de Segurança da Água em edificações e indústrias. Bom, como vocês sabem, a água, como todo mundo fala, ela é realmente essencial, mas ela também tem problemas. E nós temos alguns problemas, por exemplo, na área da ingestão, na área da aspiração e na área do contato. Obviamente que na área da ingestão, aqui nós estamos muito bem provisionados, já que a região, tanto a região de Portugal, trabalha muito e bastante firme nessa questão da qualidade da água na área da ingestão, ou seja, um trabalho bastante importante. Mas não podemos esquecer que na água nós temos também problemas com a aspiração, aspirar a água, ter pequenas partículas de água que você aspira quando você toma banho ou outros afins, que pode trazer problemas, como é a questão que vocês já ouviram falar, que é da legionela. Mas também tem pseudomonas e outros que estão dentro da água. E por contato também, ou seja, tomando um banho de água de piscina, tomando o seu próprio chuveiro e assim por diante. Ok? Bom, mas existem vários sistemas modernos de barreiras que tentam eliminar algum desses problemas, como vocês já viram nas apresentações anteriores. E essas barreiras funcionam muito bem, mas elas não são definitivas para alguns casos. E existe
algumas coisas já também sendo feitas, que são as análises de água para garantir o resultado que a gente espera na qualidade da água. Agora eu faço aqui só um ponto, né? Quando eu faço uma análise de água, ela tem um tempo de demora para ser obtidos os resultados. E esses resultados são obtidos após o consumo. Por isso, da importância do plano de segurança da água. Por isso que aqui em Portugal, e eu tenho orgulho de ter vindo aqui várias vezes, foi aqui que eu aprendi muito sobre plano de segurança da água com meu amigo Rui, que me ajudou bastante a entender sobre o assunto. Então, todas as empresas, EPA, vocês aqui, que fazem o plano de segurança da água, fazem realmente um trabalho muito importante, é fundamental. E foi de Portugal que o Brasil copiou, e hoje na legislação brasileira é obrigado o plano de segurança da água em todos os sistemas, independente se seja um sistema da área municipal ou industrial ou um edifício. Bom, eu vim aqui para falar de edificação e indústria. Vocês têm ideia do que acontece dentro da tubulação de uma indústria ou de uma edificação? A água chega, ótima, sem problemas, e ela entra para dentro de um edifício. A minha pergunta é: alguém de vocês que trabalham na área de abastecimento de água conhece o que tem dentro de um edifício? As tubulações que tem dentro de um edifício ou dentro de uma fábrica? Como que é a manutenção? Como que é o sistema? Como é a estrutura dentro de um edifício e dentro de uma indústria? Não acredito. O maior número de doenças em locais onde temos edificações e indústrias é causada pela água. Não que a água que seja abastecida, que vem de abastecimento esteja ruim, não é isso. Ela pode estar excelente na entrada do edifício. Eu posso beber essa água, posso fazer tudo, mas a partir do momento que ela entra nesse edifício ou nessa indústria, a coisa começa a ficar diferente. Os maiores casos de enfermidade e morte são provenientes de águas que circulam dentro de um edifício ou dentro de uma indústria. Esse é um desenho típico de um sistema hidráulico de um edifício. Eu não digo daqui de Portugal, eu estou falando de modo geral, é genérico. Por exemplo, no Brasil, é obrigado você ter sistemas de reservatório de água, ao contrário daqui que vocês recebem água pressurizada. Então vocês imaginam, tem um hospital no Brasil, por exemplo, que tem 45 reservatórios. Imagina as probabilidades de contaminação dentro desses reservatórios e assim por diante. Ou seja, o sistema dentro de um edifício é muito complexo. Sistema de água fria, sistema de água quente, sistemas de resfriamento, sistemas de irrigação. Eu percebi que vocês não trabalham muito com a parte de reuso de água. No Brasil, o reuso de água virou agora obrigatório. Quem não tem reuso de água não é sustentável. Então a gente capta água de chuva, reutiliza a água, porque nós passamos por uma crise há 3 anos atrás que foi bastante complicada. Então hoje nós reutilizamos água para tudo. Existem normas, existem procedimentos, existe legislação a respeito. Muito bem, algumas doenças que existem através da água, a mais complicada é a legionelose. E ela está circulando perto da gente, ela está mais perto da gente do que a gente imagina. Vou fazer uma pergunta indiscreta. Quem tomou banho hoje? Obrigado. Economia de água. Eu vi as crianças falando aqui que a gente devia economizar água. Então a gente só vai tomar banho à tarde, né? Não tem problema. Mas se alguém tomou banho, ou alguém vai tomar banho, aguarde que próximas notícias estão chegando. A legionela é uma doença moderna. Foi a partir do momento que a gente começou a fazer construções e instalações complexas de hidráulicas que ela começou a se proliferar.
E tudo isso começou em 1976, pelo menos foi a data que se descobriu a existência dessa bactéria. Aqui temos a foto da primeira pessoa oficialmente enterrada em função da legionela, bem drástico, um funeral, de um legionário americano. Aqui a gente tem uma distribuição de enfermidades dentro de uma edificação, mesmo que eu tenha o sistema de sanitização, ou seja, um sistema sanitário, ou seja, água tratada. Eu tenho uma água tratada, ela entra no edifício muito boa, mas lá dentro a coisa complica. Esse que é o X da questão. E, como eu falei, as análises, quando eu coleto uma análise dentro de um edifício, no 25º andar, depois dele ter passado por várias tubulações, vocês tenham certeza que a qualidade da água pode não ser a mesma da água que entrou ali na captação do próprio edifício. Por quê? Porque tem tubulação, tem sistema de água parada. Algum arquiteto chega e muda a tubulação, aonde tinha um bebedouro não tem mais, agora é uma parede, mas a tubulação ficou. E a água ficou estancada ali, parada, por 10 anos, 1 ano, 3 anos. Imagina o que isso está gerando para todo o circuito de água de dentro da edificação. Então, vou falar um pouquinho sobre a legionela, rapidinho, porque meu tempo também é curto. Lembre-se que a Organização Mundial da Saúde disse que em Portugal houve um surto bastante elevado sobre a questão da legionela. Bom, mas a legionela não é só em Portugal, tem na Disney também. Ou seja, a legionela não escolheu Portugal, ela está em todo o mundo, inclusive na Disney. E inclusive, ela é tão importante que existem congressos internacionais sobre o tema, e o último foi agora em setembro em Roma, 4 dias de congresso exclusivamente se falando em legionela. Ou seja, é um tema bastante importante e bastante delicado. Bom, como eu falei, tudo aconteceu em 1976 na Filadélfia, numa convenção dos legionários, onde a partir dessa convenção, 3 dias depois, começaram a aparecer pessoas doentes com pneumonia e vieram a óbito. Em homenagem às pessoas que morreram, que eram legionários, deram o nome dessa bactéria de legionela. Muito bem, a legionela, ela tem um trabalho bastante... Alguém quer atender o telefone? Obrigado, diga que eu estou ocupado. A legionela tem uma relação bastante interessante, porque ela vive dentro da ameba. Então ela é protegida. E ela, quando vai para o corpo humano, e ela se sentiu muito bem atacando o corpo humano, porque os nossos glóbulos brancos são parecidos com a constituição da ameba. Foi por isso que ela achou o ser humano como um bom local de passeio, turismo, e que um dia pode trazer problemas. Tá claro por que ela gostou do ser humano? E outro, a legionela vive na água, ok? Isso é muito importante também para não haver confusão. O habitat natural da legionela é água. Qualquer água. Qualquer água. Ela não foi criada pelo homem, ela vive na natureza. Ela estava lá, tranquila. Fomos nós que fizemos um problema para ela proliferar e chegar até nós. Fomos nós os culpados. Porque a água ficou contaminada com a legionela, ela se amplificou, porque nós demos condições para ela, e ela se disseminou no meio ambiente. Como foi isso? Ela se amplifica e ela se dissemina. Como que ela vai e vem para o ambiente? Através de a formação da água em spray ou aerosol. Tá claro? Se eu beber água com legionela, vou ter algum problema? Não. Ela não é uma doença gastrointestinal. Ela é exclusivamente uma doença respiratória. Claro? E é através de micropartículas.
Então, essas micropartículas nós respiramos, vai para os alvéolos, entra em contato conosco e aí sim a gente pode pegar a doença do legionário, ok? Existe uma teoria nova de que existe a possibilidade de contaminação de legionela de pessoa para pessoa. Isso tudo é um trabalho que gerou e foi gerado aqui em Portugal. Existiam os primeiros estudos, e os primeiros estudos começaram aqui em Portugal, e a gente continua estudando essa possibilidade. Um dos locais, pontos críticos, formadores de aerosol e spray, são as torres de refrigeração. Não confundam com ar-condicionado, pelo amor de Deus. Eu li a imprensa aqui de Portugal, e alguém está querendo fazer lei de legionela, falando de qualidade do ar de interiores. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, hein? Cuidado! Qualidade do ar de interiores é uma coisa, legionela é outra. Legionela é água. Qualidade do ar de interiores é fungo, que está aqui no ar. É CO2, é temperatura. Não tem nada a ver com legionela. Legionela é água. A confusão que fazem com ar-condicionado, porque esse equipamento, em algumas aplicações, é para o sistema de ar-condicionado, mas ele não é o ar-condicionado. Está claro? O que pode acontecer, que eu vou mostrar daqui a pouco no outro slide, é que essas gotículas de água podem entrar dentro do edifício. Podem, não obrigatoriamente, podem. Está claro, pessoal? Não confundam, hein? Senão dá uma confusão. Por isso que eu perguntei se vocês tomaram banho. Porque no banho também tem aerosol, e vocês têm a possibilidade de respirar água contaminada com a legionela. Dá uma olhada nessa tubulação, que é a tubulação lá da sua casa, do seu apartamento, do hotel, seja de onde for. Alguém já limpou o chuveiro, a tampa do chuveiro? Quando é que vocês limpam isso? Nunca! Vocês só limpam quando não sai água. E quem tem marido, ou quem tem mulher, tanto faz, hoje em dia é tudo igual, tá entupido, fala pro outro lá, desentope. Mas se vocês não limparem o chuveiro, no mínimo uma vez por semana, vai acumular biofilme. A água que você recebe da concessionária é excelente, mas a concessionária não tem culpa que você é porco e não limpa o chuveiro. Aí o que acontece? Forma biofilme, tem pseudomonas, tem legionela, o cara ficam falando que a água que veio é podre. Não tem nada uma coisa com a outra. O problema é o sistema interno, que é o grande problema. E se vocês chegarem na casa de vocês, no hotel, seja lá onde for, pega esse dedinho com calma, nada de brutalidade, a legionela não gosta de gente bruta, passa o dedinho no chuveiro de leve, se sentir uma gosminha, isso chama-se, não é gosma, é biofilme, é aí que mora o perigo. Entenderam? Obrigado. Educação ambiental, limpe o seu chuveiro. Aqui é um caso típico que aconteceu, e aconteceu aqui também em Portugal, e acontece em vários lugares do mundo, em Nova York, em qualquer lugar do mundo. Você tem uma torre de refrigeração em cima do prédio. Não é ar-condicionado, torre. Ela solta partículas, é a evaporação. Essa evaporação é arrastada pelo ar. Então ela pode atingir o prédio ao lado, as pessoas na rua e na janela do mesmo prédio. É assim que as pessoas se contaminam internamente. Mas não é o ar-condicionado, não. Tá claro? Eu quero que essa mensagem fique enraizada. Okay? Porque eu estou cansado de fazer, aonde eu vou, não, porque o ar-condicionado é assassino, porque mata todo mundo, mata por outra coisa, não é por legionela, tá claro? É água.
E comparando com chuveiro, muita gente diz assim, torre de refrigeração mata muito mais gente do que chuveiro por causa da legionela. Eu vou fazer uma comparação drástica, porque eu sou meio drástico. A torre de refrigeração, quando tem um caso, aqui em Portugal aconteceu isso, certo? Através de uma torre de refrigeração. Ela atinge muitas pessoas, porque as partículas de água podem caminhar até 5 quilômetros. E vai pegando as pessoas, ou na rua, ou no local, e coisa que faz, ao mesmo tempo. Então muita gente vai para o hospital ao mesmo tempo. Então isso é um surto. Ok? Mas o chuveiro é morte silenciosa. É um de cada vez. No máximo 2 que cabem nesse chuveiro, né? Mais de 2 não cabe. Mas tem chuveiro que cabe 3, 4. Então já são mais gente. Então as torres é que nem acidente de avião. Acontece de vez em quando, mas sai na televisão, porque morreu muita gente. E chuveiro é acidente de carro. Acontece todo dia. E a gente não sabe quantos são, mas morre muito mais gente de acidente de carro do que de avião. Morre muito mais gente de legionela tomando banho do que por causa de torre de refrigeração. Só um comentário. Oi? Alguém foi para o dentista aí? A água que o dentista recebe, que vem daqui, é ótima. Mas você sabe onde ele põe essa água? Alguém já viu? Porra, ninguém vai no dentista? Ou vocês ficam olhando para a cara da dentista ou do dentista? Tem que olhar. Tem um bujãozinho de água desse tamanhinho debaixo da mesa. Vocês acham que ele limpou esse botijãozinho? Você acha que ele desinfetou? Eu não acredito. E tem água lá parada, batendo sol, porque ele deixa o consultório melhor, né? Deu para entender? Sabe o que tem naquele botijãozinho? Biofilme. Sabe o que pode acontecer? Pode, eu não estou dizendo que é, estou dizendo que pode. Não estou afirmando, estou supondo. E vai sair legionela pelo spray ali, ó. E aonde vai bater esse spray? No seu narizinho. O que você vai fazer? Ou você vai não respirar? O tempo todo. E para onde vai? Para o estômago? Não. Pulmão. Por favor, quando for ao dentista, peça para ele limpar o botijãozinho. Tá bom? Utilidade pública número 2. Alguém de vocês usam umidificador em casa? Por gentileza, sigam a instrução número 3. Fervam a água, deixa esfriar e põe no aparelhinho e depois deixa ele soltar o sprayzinho. Porque ninguém limpa o maldito aparelhinho de umidificação. O cara só vai botando água, achando que isso é a melhor coisa. Vai ficar úmido lá dentro, vai formar biofilme, vai pegar a contaminação do ambiente e vai trazer problema respiratório. Cuidado com isso. No Brasil isso chama-se ar-condicionado de pobre. Toda churrascaria no Brasil tem uma dessa. Exposição de vaca, galinha, né? Exposição de flores também, eles colocam isso aí, que é uma maravilha. Campo de futebol americano, tá cheio disso aí. Depois não sabe porque que o cara do futebol americano fica doente. Irrigação, campo de golfe. Pessoal, a água do campo de golfe pode ser boa, eu não estou dizendo que não seja, ela pode ser até potável, mas para legionela, a legionela está na água potável. O cloro que está na água potável não mata a legionela e nem faz cócega. Para matar a legionela precisa de 50 ppm de cloro contínuo. Então não é pela água potável. Tanto que qualquer norma que você veja no mundo inteiro de água potável não inclui legionela, porque ela não faz problema gastrointestinal. Ok? Então a recomendação que eu dou
não faça irrigação quando tiver todo mundo passando. Faz de noite. Certo? Lavador de carro. Última notícia. Ontem morreram 2 pessoas na Austrália que trabalhavam num sistema de limpeza de carro como esse aqui, ó. Fontes decorativas. Quem é de Lisboa aqui? Conhece essa aqui? A do meio? Conhece? Eu tive lá. Aí eu fiquei olhando para ela. Ela olhou para mim. Eu olhei para ela. Ela olhou para mim. Eu estava tomando café na padaria ali. Aí quando eu olho, tá vendo aquela flecha azul ali? Olha as pombinhas ali. Adivinha o que elas estavam fazendo ali? Banheiro público. A água ficou boa ou ficou ruim? Não vou falar nada. Quem gosta de um spazinho, a piscininha. Vocês têm ideia como é a tubulação dentro de uma banheira de spa? Alguém já viu? Não queiram ver. Ok? Quem gosta de andar de navio? Boa viagem. Bom, resumindo a história, a legionela está na água, ela cresce, ela se amplifica. Nós precisamos sempre de spray aerosol, não esqueçam disso, para ela poder chegar na gente. A gente respira, vai para o pulmão e dá a doença. E também se faz análise de laboratório. Todos esses pontinhos que vocês estão vendo é legionela. Isso é de um surto recente. E existem vários métodos de análise de legionela. Mas a análise de legionela pode demorar 20 dias para ficar pronto. E o ciclo da pessoa ficar doente é 7. Então, muitas vezes as pessoas ficam doentes, depois se analisa a água e se descobre que tem legionela. E eu consigo descobrir da onde é a fonte através do DNA da legionela. Do paciente e da água eu consigo chegar no causador. As doenças são 2, febre pontíaca e legionela, que é a pneumonia. É febre pontíaca em homenagem à cidade de Pontiac, no Michigan. Tá? Ela teve um surto de gripe, foi antes de 1976, um médico guardou os exames de sangue, depois que se descobriu a legionela, ele olhou e viu que era similar. Então, em homenagem à Pontiac, deram o nome de febre pontíaca. Eu garanto para vocês que todos vocês já tiveram febre pontíaca. Ou vocês não tomam banho. Como ninguém limpa o chuveiro, então a probabilidade é grande, né? Bom, e a legionelose, logicamente, tem pessoas mais susceptíveis. São pessoas acima de 50 anos, que têm alguma deficiência imunológica, mas os últimos acontecimentos dos últimos 2 anos já está começando a desmentir um pouco isso. Já tem gente mais jovem, mais saudável, pegando legionelose, tá? E essa é a notícia triste que eu quero dar. Já está havendo casos de bebês. Esse processo de sistema de fazer o parto dentro de água, quando a criança respira, pela primeira vez, ela respira água, e isso pode ir para o pulmão e trazer legionelose. Infelizmente, já tivemos mais de 6 casos confirmados de crianças que, ao nascer, 72 horas depois, vieram a óbito por ter nascido dentro d'água. Aqui existem alguns métodos de identificação da legionela nos pacientes. O número de incidências de legionela vem crescendo a cada ano. O caso mais emblemático foi na cidade de Flint, nos Estados Unidos, onde a cidade foi contaminada com legionela e chumbo, devido a um erro da concessionária de trocar a água de alimentação do rio de Detroit e usou a água do rio Flint, sem fazer plano de segurança da água, sem fazer nada, sem fazer análise, sem fazer nada. Pegaram uma água ácida e jogaram na tubulação. O que aconteceu? Limpou a tubulação, o biofilme atacou todo mundo, matou muita gente de legionela, e hoje está todo mundo contaminado com chumbo. Esse é o caso mais emblemático dos últimos anos.
O caso de Nova York, várias pessoas morreram em Nova York em função da legionela, através de uma torre de resfriamento de um pequeno prédio comercial. E a partir daí, o estado de Nova York determinou a lei contra a legionela. Hoje, em Nova York, no estado de Nova York, tem uma lei que obriga a fazer avaliação de risco de legionela por especialistas em todos os sistemas que tenham torres de refrigeração. O último caso também, no governo do estado de Illinois, até o governo não escapa, ou seja, no complexo do governo também foi detectado a legionela. Aqui na Europa existe um controle para viajantes, né, que nós temos um controle bastante interessante. Portugal está numa escala bastante importante. Eu não digo que Portugal tem mais casos do que outros países. Eu acho que Portugal é mais honesto do que os outros países. E eu quero parabenizar a todos vocês para quando tem um caso de legionela, tornar público para que a gente possa tomar providências, para que a gente possa tomar ações. Quando não se fala nada, mais pessoas vão morrer sem saber por quê. Então, Portugal não é porque tem um número maior, é porque é mais honesta. Ela fala mais e diz a verdade comparado com outros países. Inclusive comparado com o meu, que diz que não tem nada e morrem 8.000 pessoas por ano de legionela, conforme os dados que nós conseguimos levantar no ano passado. Esse é o caso de vocês, que vocês conhecem bastante. Aqui o caso de Vila Franca é o que demonstra o que eu falei sobre a torre de refrigeração. Ela vai através do vento, e vocês podem ver pelas marcações que o vento predominante era de cima para baixo, o que confirma de 3 a 5 quilômetros de distância, né? Enfim, agora Portugal está trabalhando nesse projeto e eu desejo boa sorte para vocês, mas só não confunda qualidade do ar com legionela, por favor. Essas são as últimas notícias que eu escutei e que eu vi, né? Que vocês estão fazendo, parabéns, eu acho que é uma boa medida, mas eu sempre digo que legionela é um grande risco. E para terminar, esse é o trabalho que vocês começaram a fazer aqui em Portugal, de um estudo de que pode haver contaminação de pessoa para pessoa. E os últimos slides é o seguinte: o que eu posso fazer para minimizar o risco de contaminação de legionela? Eu falei todo o problema, agora eu venho com a solução. Vocês têm que fazer a avaliação de risco, ou seja, um plano de segurança da água dentro das edificações e indústrias. Com isso, com esse mecanismo, vocês conseguem minimizar os riscos provenientes da legionela, né? É o que a Organização Mundial da Saúde diz também, que você tem que fazer primeiro uma avaliação de risco, depois o que a gente chama de gerenciamento da água, que é o processo de fazer o plano de ação, entrar em ação, manutenção, limpeza e assim por diante. Mas tudo isso baseado num especialista em plano de segurança da água, em edificação e indústria, que conhece a complexidade de um edifício como esse, por exemplo, né? E eu te digo, quais são os edifícios de maior risco de legionela? Primeiro são os hospitais, segundo são os hotéis. Então aqui é o potencial da legionela, sempre levando em consideração que a primeira ação que deve ser feita antes, para a gente ter um processo de minimizar o risco, é fazer a avaliação de risco, né? Então, a gente faz o Risk Assessment e quem faz o Risk Management, ou seja, o gerenciamento, é o cliente, é a empresa, é o hotel, é o hospital, é o edifício comercial ou a indústria. Então, existem esses dois itens importantes. Quando você faz a avaliação de risco, você detecta os riscos e descobre como minimizar esses riscos, com quais ações que você deve fazer para minimizar o risco. E não pense só que é só temperatura, tem uma série de ações. Por exemplo, um aerador numa torneira, todo mundo usa para fazer o quê? Economia de água. Mas se você não tomar cuidado, vai ser um gerador de legionela. Então, a gente faz um risco inicial, faz o análise de risco, tem o risco residual, e aí a gente vai fazer quais são os controles que devem ser feitos,
qual é o monitoramento e quais são as ações corretivas que devem ser feitas para minimizar esse risco na questão da legionela, né? Aí então toda a sequência de uma avaliação de risco bem profissional e bem adequada para uma edificação ou uma indústria. Lembrando que durante a avaliação de risco a gente olha 3 itens, né? Que são o item físico, químico e microbiológico, que estão associados, né? E o objetivo é fazer esse trabalho em todo tipo de indústria, hospitais, hotel, resort, shoppings, prédios corporativos e assim por diante. Hoje nós já fizemos mais de 1000 planos de segurança da água em edificações e indústrias. Hoje esse conceito está sendo proliferado no mundo inteiro. Todo mundo está falando agora de plano de segurança da água para edificações e indústrias. Não confunda com o plano de segurança para saneamento. É a mesma metodologia, mas é ambientes diferentes, ok? Agora, os dois se complementam, óbvio. Se o cliente recebe água de uma concessionária que faz um plano de segurança da água, para nós é muito mais adequado dar continuidade no plano dentro de uma edificação, porque nós sabemos que a origem da água é a melhor possível. Que o problema vai estar onde? Não fora, vai estar dentro. Então a gente também fica muito mais tranquilo. Bom, esses são os sistemas, né? Sistemas de água quente, fria, torres de resfriamento, fontes decorativas. E aqui não tem tanto, mas no Brasil tem muito água de reuso. Tem pessoas utilizando água de reuso para qualquer fim, sem nenhum estudo, sem nenhuma avaliação, o que é muito perigoso. Olha a complexidade de um edifício. Tem países que têm reservatório, como no Brasil, e isso complica bastante a questão de contaminação. Aqui é um sistema de reuso. Então esse é o que a gente faz, seguindo as metodologias da OMS, né? Então esses são os objetivos da avaliação de risco, né? E o plano de segurança da água, ele engloba dentro da uma edificação toda a questão da água de consumo humano, aspiração e contato, ou seja, faz todo o ciclo, né? Que é o que vocês estão vendo aí. Existem guias e normas a nível mundial já falando sobre o tema. No Brasil, a negligência com legionela é crime ambiental, porque a legionela é uma bactéria ambiental. Então existe jurisprudência no Brasil de que negligência é crime ambiental, não tem nada a ver com a área de saúde. Existem normas nos Estados Unidos hoje que todo hospital tem que fazer avaliação de risco de legionela. É obrigatório a partir do ano passado. Devido a quê? A quantidade de casos ocorridos em hospitais nos Estados Unidos. Bom, eu gostaria de deixar para vocês, são os 2 livros que eu publiquei. Um é sobre legionela e outro sobre plano de segurança da água. Vocês podem encontrar o livro gratuitamente no site www.cetre.com.br, que era a empresa que era minha antigamente, antes de eu entrar na NSF. Inclusive no livro de legionela tem um capítulo sobre legionela em Portugal, e foi escrita por uma grande especialista aqui de Portugal. E só para vocês saberem, nós fizemos o plano de segurança da água na Vila dos Atletas das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Quantidade de atletas que tiveram problemas com a água na Vila dos Atletas depois de 6 meses de acompanhamento, 0. Nós tivemos o maior sucesso com o plano de segurança na Vila dos Atletas da Olimpíada Rio 2016. E aqui, para terminar, para vocês terem uma ideia, qual é a vantagem de ter um plano de segurança, né? Você tem um melhor conhecimento do seu sistema hidráulico dentro da sua edificação ou da indústria, saber os seus pontos vulneráveis, minimiza os riscos associados à água, né? Tanto para ingestão, inalação e para contato. Atende algumas regulamentações dependendo do país, mas quando a gente normalmente utiliza a legislação do país ou os requerimentos de cada país. Preserva a sua reputação, ou seja, você não vai ter problemas
associados à sua negligência, e o teu pessoal interno vai estar muito mais envolvido a partir de capacitação, treinamento e tudo isso para lidar com esses riscos. Muito obrigado. Muito obrigado.